Lula e Alcolumbre se reúnem em jantar promovido por Moraes após mais de 3 meses de distanciamento. Interlocutores do presidente da República e do Senado e do presidente do Senado afirmam que o jantar foi um primeiro encontro para distensionar a relação entre os dois. Matéria da Vera Rosa no Estadão, pode botar o próximo, só para frisar aqui um elemento. Ali o lead repete um pouco o título, mas tem um detalhe. O encontro foi promovido por Moraes, que ofereceu um jantar em sua casa para reaproximação dos dois. É inaceitável que um ministro do Supremo Tribunal Federal abra sua casa para que um presidente da República e outro do Senado façam uma articulação política junto com ele, que ele seja o intermediário de uma articulação política. Isso é o juiz, a quem cabe julgar pessoas com foro privilegiado como os dois visitantes da sua residência. Olha o nível de proximidade inadequada, imprópria, imoral. Então, assim, é um descaramento completo, eles não estão mais nem aí. Questionado sobre os assuntos discutidos na reunião, que também contou com a presença do ministro Cristiano Zanin, repare, o Zanin também é o advogado do Lula, aí o Lula indicou o próprio advogado para o STF, o Senado permitiu essa barbaridade, nem o Donald Trump conseguiu, nos Estados Unidos, indicar o próprio advogado, e ele participa das reuniões políticas junto com o presidente da República. Não, é a bancada do governo Lula no Supremo Tribunal Federal. Uma parte dela, hein? Não estava completa lá na casa do Moraes, não. O Alcolumbre desconversou. Segredo, respondeu ele. Olha só. E aí o descaramento extrapola a própria extrapolação. Segredo. O presidente do Senado está dizendo para a sociedade brasileira que ele se reuniu com o presidente da República e 2 ministros do STF e que os assuntos são secretos. Como que isso está naturalizado no Brasil? É que o Brasil se deixou levar por 2 polos que ficam fazendo briguinha de rede social, enquanto tem lá toda uma articulação de bastidor que muitas vezes envolve algum tipo de blindagem. Olha o contexto em que essa reunião acontece. O Lula tem um filho que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal, está insatisfeito que a relatoria não está com um membro da bancada do governo dele, e está tomando cafezinho outro dia com o Moraes, e agora a reunião na casa do Moraes com agentes políticos. E outro ministro que foi advogado dele. Então o Lula está com o filho sendo investigado. O Alcolumbre foi atingido pelo escândalo Master. Lembra do caso da Amprev, que mandou lá 400 milhões de reais para o Banco Master? Era gerida pelo Jocildo Gomes, que foi indicação do Alcolumbre. Fora outros escândalos aí que o Alcolumbre está envolvido. E é o cara que sentou na CPI do Master, que articulou o acordão para que a CPI do Master não fosse emplacada, para que a CPMI do INSS não fosse prorrogada, para que a CPI do crime organizado não fosse prorrogada. Esse é o Alcolumbre, do centrão político, aliado do centrão do STF, representado na reunião pelo Alexandre de Moraes, cuja esposa fechou um contrato de 130 milhões com o Banco Master, que foi também, portanto, atingido pelo escândalo. Então, qual é o interesse dessas pessoas? E aí, segredo, não pode contar para a sociedade. Próximo print. Porque calma que ainda tem mais. Durante o jantar, Lula quis saber... Olha, isso é o que foi vazado pela imprensa, tá? Isso é o que eles querem que você acredite. Quis saber como andava a tramitação da PEC, que estabelece o fim da escala de trabalho 6x1, parada no Senado. Alcolumbre disse ao presidente que, apesar de popular, o projeto enfrenta a oposição de boa parte do empresariado, vai demandar muitas discussões e só poderá ser votado pelo plenário, provavelmente, faltou ali a palavra, depois da eleição de outubro. Nos bastidores, tanto interlocutores de Lula como de Alcolumbre afirmam que o jantar foi um primeiro encontro para distensionar a relação entre os dois, rompida desde o fim de abril, quando o Senado rejeitou a indicação do ministro da Advocacia Geral da União, AGU, Jorge Messias, para ocupar uma cadeira no STF. Tudo isso a gente acompanhou aqui. Então o Lula está querendo saber da proposta do fim da escala 6x1, porque ele quer colher alguns louros eleitorais, quer ter a popularidade, porque muita gente simpatiza aí com a diminuição da jornada de trabalho. Embora a proposta prometa isso, não significa que na realidade ela vai entregar. Mas o Lula quer pressa, ele quer que isso seja aprovado antes da eleição para que ele seja reeleito. E o Alcolumbre está dizendo, não, tem vários problemas aí e tal, só depois da eleição. Então isso aí, aparentemente o Lula ainda não está conseguindo. Próximo print.
Lula atribuiu o veto a Messias a uma estratégia conduzida pessoalmente por Alcolumbre para derrotar o governo, uma vez que ele defendia o nome do senador Rodrigo Pacheco, do PSB de Minas, para a vaga. Desde então, o petista resistia a ter novas conversas com o presidente do Senado. Quem ele pensa que é, chegou a perguntar a Lula de acordo com relatos de 2 ministros. Então, o Lula posa aí de superpoderoso, mas tá lá reunido com o Alcolumbre, tá precisando dele também, e um precisa do outro. O Alcolumbre, repito, tá atingido pelo escândalo. E já teve várias matérias nos últimos meses sobre a tentativa dele de se aproximar do governo para conter injustiças, que é sempre o vocabulário político quando eles estão interessados em que a Polícia Federal abafe uma investigação. E o Lula não está com carcaça política para, de uma maneira tão descarada, interferir em prol de um aliado. Agora, que vai pressionar, que o grupo dele vai pressionar para que a investigação do Lulinha não avance, aí é o filho dele. Aí é outra história. Aí você tem toda uma mobilização que já está acontecendo, como a gente viu na CPMI do INSS. Próximo print. Embora o presidente tenha anunciado que pretende repetir a indicação de Messias para o Supremo, na prática as articulações para esse fim somente serão retomadas depois das eleições. Se Lula vencer, ganhará força política para negociar com os senadores, ainda que pesquisas indiquem que o próximo Congresso poderá ter ainda mais representantes da direita. Então, o Lula ainda quer. O Lula não está preocupado em botar mulher no STF, em gente técnica. Ele quer uma pessoa de confiança para garantir a blindagem dele, da família dele. E se o Messias é a pessoa que ele mais confia, ele vai tentar até o fim. Então, retardaram aí o processo, derrubaram a indicação, mas se eu for reeleito, vou ter mais cacife político-eleitoral, vou ter mais possibilidade de oferecer algo em troca para os parlamentares, e os parlamentares, ganhando cargos, ganhando emendas, etc., podem acabar mudando o voto, basta que alguns mudem, e ele pode conseguir emplacar. Então ele continua tentando ter mais blindagem do que já tem no Supremo Tribunal Federal. Próximo. Além da PEC que estabelece o fim da escala 6x1 já aprovada na Câmara, Alcolumbre também segura no Senado a proposta que reorganiza o sistema de segurança pública no país. O texto que passou pelo crivo da Câmara prevê o uso de recursos de apostas online bets e de parcelas do Fundo Social do Pré-Sal para o financiamento de ações de segurança. Então, assim, são muitos interesses em jogo. Esses, que são os mais de tramitação de projetos no Congresso Nacional, são os que vêm à tona. O Lula está interessado em aprovar o fim da escala 6x1, está interessado em aprovar a PEC da segurança pública porque quer usar isso na corrida eleitoral para se reeleger. Agora, o que mais que eles conversaram? O que é segredo? Isso aí é segredo? Deve ter coisa um pouco mais apimentada do que PEC de 6x1 e segurança. Então é muito grave. São eles que geram essa falta de credibilidade nas instituições. O descaramento da casta do sistema é cada vez maior. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.